Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículos 1, 2. Quem se esquece? Resgatando a glória perdida. Versículo 1 até o 3 diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, todos escolhidos. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá, de Baalá de Judá, para cima a arca de Deus, para cima para Jerusalém, que tinha acabado de ser tomada, sobre o qual se invocava o nome do Senhor, e o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. E puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava no teio, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Amém? Na verdade, a arca já tinha sido recuperada, estava em Baalá de Judá. Na verdade, os filisteus que entregaram a arca por não suportarem a glória de Deus. Mas a arca tinha que subir para Jerusalém para ser colocada numa tenda em que Davi tinha preparado, porque naquela época ainda não havia o templo de Jerusalém, mas a arca ia pela primeira vez subir a Jerusalém e fazer ali um acampamento para o culto a Deus, porque até então Jerusalém não tinha recebido a arca, porque ela tinha acabado de ser tomada pelo capitão do exército de Davi, chamado Joabe, que com seu exército entrou na terra dos Jebus, em que habitavam os cananeus, no capítulo 5, o capítulo anterior a esse capítulo, e eles tomaram uma cidade que era chamada da terra dos Jebuseus, e botaram o nome de Jerusalém, e apelidaram de cidade de Davi, cidade do grande rei, e por isso que é chamada de cidade de Davi, porque só Davi, com seu exército de valentes, foi capaz de entrar na cidade de Jerusalém, a terra dos Jebus, que era uma fortaleza, era muito difícil de ser tomada, mas eles conseguiram tomar, e a arca tinha que subir para Jerusalém. Mas eu quero voltar lá atrás um pouco, rápido, para resumir como a arca foi roubada. A Bíblia diz que num tempo em que o sumo sacerdote, o sacerdote do templo, que era o responsável pela adoração, pela ministração, era um homem chamado Eli, que tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias, e ambos cultuavam a Deus e serviam ao Senhor no templo. Ele já estava velho, ele já não tinha tanta visão das coisas de Deus, apesar de ter entendimento, porque quando Samuel ouviu a voz de Deus e não entendeu, Samuel ouviu o que ele já não podia mais ouvir, mas Samuel não entendeu, e ele entendeu porque tinha maturidade, experiência. Se juntar a percepção espiritual de Samuel em ouvir a voz de Deus, a sensibilidade de menino para ouvir a voz de Deus, com a experiência de Eli, de entender que é Deus que está falando, vai dar um completo homem de Deus. Claro que Samuel no momento não seria nada sem Eli, para entender que era o Senhor que estava falando com ele. Também Eli não era nada sem Samuel, para ouvir a voz de Deus e saber qual é a vontade de Deus para aquele momento. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles fizeram barbaridades na obra de Deus. Mas uma das coisas que eram 2 coisas principais que eles faziam na porta do templo. Primeiro, eles faziam uma casa de um covil de salteadores, que a Bíblia diz, como foi cantado, a minha casa será chamada casa de oração. A primeira coisa que eles faziam, a Bíblia diz que traziam as ofertas dos bois, dos carneiros. A Bíblia diz que toda a carne que eles colocavam, a gordura não era para comer, era para queimar a gordura, e o que restava eles podiam aproveitar, mas tudo que colocava ali para serem cozidos, eles enfiavam o garfo, pegavam e carregavam para si e comiam. A Bíblia diz que onde eles podiam colocar o garfo, eles colocavam o garfo e roubavam tudo que era de Deus. Na porta do templo havia
estava vulnerável por causa do pecado. Eles partiram com toda a força. E naquele dia, por causa de dois homens que pecaram e de um homem que negligenciou e permitiu que eles continuaram servindo o seu pai ali, permitiu que eles continuaram servindo, por causa de 3 pessoas negligentes na obra de Deus, 30.000 homens caíram, 30.000 mulheres ficaram viúvas, 30.000 crianças mais que ficaram sem paz, porque havia negligência na liderança do povo. E Deus não se agrada quando tem isso no meio do povo de Deus. Se você quer ter honra e a presença de Deus na sua vida, faça o que é certo. Davi queria agradar os meninos, que a arca estava na casa deles. Não. Talvez alguém não podia ter dito Davi. Eu estou conjecturando, pelo amor de Deus, a Bíblia não diz isso. Talvez alguém podia ter até comentado, porque estava explícito na palavra como tinha que ser carregado. Os sacerdotes tinham que carregar no ombro a arca de Deus. Davi, a palavra não diz que é um sacerdote assim, o carro que põe os meninos, Davi, os meninos deixam me ir, não, para ficar na casa dele, não posso me encher, a família é grande. Então, Davi vacilou. Carregado no carro de boi, glória, presença de Deus. Não se carrega em carro de boi, em carro de boi se carrega dragão, como carregava os filisteus. A presença de Deus se carrega no ombro do sacerdote, daquele que ministra no altar. Queria carregar de qualquer maneira. Aí foi. E a Bíblia diz que no versículo 6, que chegaram à era de Nacon. O nome era era de Nacon. Depois tomou pé de Uzá, mas o nome era era de Nacon. Estendeu a mão Uzá sobre a arca, porque os bois tropeçaram. Aí a arca, aí Uzá, meteu a mão. A Bíblia diz que naquele mesmo momento a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o Senhor feriu, porque por esta irreverência. Oh, aleluia. O Senhor veio